Olá, muito boa tarde a você. Chegamos segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. População indígena dobra no país. Hoje são 1.700.000 de diversas etnias e tribos. Os números divulgados hoje são do último censo do IBGE. Uma população 89% maior em comparação aos números registrados no censo de 2010. O Banco Central destaca mais de 7 bilhões e 200 mil reais esquecidos em contas pelo país. O dinheiro pode ser resgatado no sistema Valores a Receber. Os palcos e plateias pelo Brasil estão de luto. Morreu hoje a atriz brasileira Aracy Balabanian, aos 83 anos. Essa grande dama do teatro, Aracy, estava internada em um hospital no Rio de Janeiro, depois de ter sido diagnosticada com câncer no pulmão, no fim do ano passado. Medo no Alasca. Imagens impressionantes mostram que após desabar com a força da água, esta casa foi levada pela força da correnteza. Cientistas, pesquisadores afirmam que tudo ocorreu após o desprendimento e derretimento de um imenso bloco de gelo na região. Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Neste último domingo, mais de 1,5 milhão de jovens peregrinos de todos os lugares do mundo se reuniram às margens do histórico Rio Tejo para acompanhar a missa de encerramento deste encontro abençoado com o Papa Francisco. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Vamos falar de Brasil agora, gente, de características tão importantes, de quem vive neste nosso país. Hoje nós temos no Brasil uma população indígena formada por 1.700.000 pessoas, de dezenas de etnias, de centenas de tribos diferentes. Os números são do último censo e foram divulgados nesta segunda-feira pelo IBGE. A população indígena que vive hoje em nosso país, formada por 1.700.000 pessoas, corresponde a 0,83% apenas de toda a população brasileira. Os números divulgados hoje também revelam que de 2010 para 2022, anos em que foram realizados os dois últimos censos no país, o crescimento da população indígena foi muito expressivo, de 89%. Mas este cenário de mudança também pode ter relação com alterações na metodologia aplicada para a realização do censo. Isso abriu caminhos e permitiu que fossem identificadas mais pessoas de origem indígena. A partir do último censo, o IBGE começou a ouvir e a considerar os relatos das principais lideranças das comunidades para a coleta de dados e passou a considerar existentes outras povoações indígenas, além daquelas hoje com territórios delimitados pela FUNAI, pelo governo federal. Ou seja, também por esses motivos, o número de pessoas reconhecidamente indígenas no país deu um salto de quase 900.000, de acordo com o censo de 2010, para quase 1.700.000 agora. Entre os destaques para os recentes números divulgados pelo IBGE sobre a população indígena estão algumas características. 45% deles vivem na região norte, principalmente no estado do Amazonas, onde estão 29% de todos os indígenas do país. 31% deles têm moradia em tribos localizadas no Nordeste, com a Bahia em segundo lugar entre os estados brasileiros com mais indígenas, quase 230.000. O censo também indicou que das 5.570 cidades do país, em 4.832, ou seja, em 86,8% do total, há moradores indígenas. Destacou que 63% dos indígenas vivem fora de terras consideradas indígenas pela FUNAI. Quase 870.000 deles estão em municípios da chamada Amazônia Legal. E que nas terras indígenas Yanomami e Raposa Serra do Sol, ambas localizadas no estado de Roraima, estão as terras oficiais com as mais expressivas concentrações de indígenas no Brasil. O Banco Central divulgou nesta segunda-feira que mais de 7 bilhões e 200 milhões de reais estão esquecidos e podem ser resgatados no sistema Valores a Receber.
O sistema é um serviço do Banco Central e nele é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm algum dinheiro esquecido em banco, consórcio ou em outra instituição. De acordo com o BC, do total que ainda está no sistema, 5 bilhões e 800 milhões de reais estão disponíveis para 37 milhões e 100 mil CPFs e 1 bilhão e 400 milhões de reais para 2 milhões e 800 mil CNPJs. Os dados da instituição revelam que cerca de 63,1% dos resgates devem ser de até R$10, já 24,99% têm a receber entre R$10,01 e R$100. E 10,18% podem ter a devolução de R$100,01 a R$1.000. Em relação a valores acima de R$1.000,01, o percentual é de 1,77%. Os brasileiros já resgataram 4 bilhões 432 milhões de reais até junho deste ano, o que beneficiou 14 milhões 475 mil pessoas físicas e 571.808 empresas. Para saber se você tem algum dinheiro esquecido, acesse o site www.valoresareceber.bcb.gov.br. No Brasil, a venda de veículos subiu 24% no mês de julho. Os números são da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Essa disparada de licenciamentos registrados ao longo do mês de julho também está diretamente ligada aos incentivos do governo federal e da indústria do setor. No total, mais de 225 mil veículos foram licenciados em julho, 19% a mais na comparação com maio, 24% na comparação com julho do ano passado. Até o momento, 1.200.000 veículos foram licenciados este ano no país. O crescimento é de 11,3% em relação ao mesmo período do ano passado. E o Brasil ganhou mais espaço na disputa internacional pelo mercado de carne. Uma das principais concorrentes está ficando para trás, até na produção para o mercado interno. O Brasil ganhou terreno na disputa com os Estados Unidos pelo comércio da carne mundial. O rebanho bovino por lá voltou a cair, segundo dados do governo norte-americano. Está agora 3% mais baixo do que no ano passado, e é o 5º ano seguido de retração. Boa parte dessa queda reflete o aumento de custos para os pecuaristas nos anos recentes, principalmente com a elevação do preço dos grãos, que compõem a ração. A queda no rebanho força os americanos a exportar menos e a importar mais. Neste ano, a produção de carne bovina deverá recuar 4% em comparação ao ano passado. Já o Brasil vem aumentando a participação no mercado dos Estados Unidos. De 2018 a 2022, as exportações brasileiras para os americanos aumentaram 230%. Brasil e Estados Unidos estão entre os maiores produtores e também fornecedores mundiais de carne bovina. Os brasileiros são os líderes em exportação e os americanos são os maiores produtores, por enquanto. O manejo e o controle biológico do greening, doença que tem ameaçado pomares de laranja em diversos países e que nos últimos anos tem preocupado os produtores aqui no Brasil, foi um dos principais assuntos discutidos no simpósio de citricultura do Paraná, realizado no município de Paranavaí, o maior município produtor da fruta no estado. Durante 3 dias, pesquisadores e produtores da citricultura estiveram reunidos em Paranavaí, na região noroeste do Paraná, participando de palestras e discussões sobre o manejo de pomares de laranja, mercado, sustentabilidade e controle de doenças e pragas. O município de Paranavaí é o maior produtor de laranjas do estado. No noroeste do Paraná, predomina o cultivo de laranjas e esta região representa 80% de toda a laranja produzida no estado. Isso coloca a laranja como a principal fruta, da fruticultura estadual, também da nacional. Coincidentemente, no Paraná, também a laranja é o motor da fruticultura e envolve um valor bruto da produção de aproximadamente 600 milhões de reais por ano. Isso sem contar a transformação agroindustrial que agrega muito valor a esse produto. O manejo e controle biológico do green foi uma das principais pautas do encontro. A doença tem afetado a produção de laranjas na região e preocupado os produtores. Isso porque, uma vez que o pomar é afetado com a doença,
toda a produção fica comprometida e a erradicação das plantas é a única forma de parar a contaminação. De janeiro desse ano até 1º de agosto, a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, recebeu 233 denúncias relacionadas à presença do Green em vilas rurais e pomares abandonados na região, que por não receberem o tratamento adequado para combater o psilídeo vetor da doença, se tornam uma verdadeira ameaça a plantações saudáveis. Durante o simpósio, pesquisadores e produtores discutiram sobre a proteção dessas áreas. A grande preocupação hoje são os pomares domésticos e no parte externa, porque o produtor consegue controlar internamente. Agora, externamente, as vilas rurais, as casas, os pequenos pomares, por não haver um tratamento adequado, nós temos um problema de que todo momento está chegando psilídeos novos para as áreas. Então, hoje, se não tivermos uma organização e sensibilidade da população, a gente corre o risco de virar laranja peça de museu. E aí você tem preços absurdos na prateleira, muitas vezes impossibilitando chupar uma laranja. O simpósio encerrou com um dia de campo em um dos maiores pomares de Paranavaí. O local foi escolhido para poder apresentar ao público o resultado de projetos e pesquisas de novas variedades da fruta. Nós estamos investigando aqui 5 variedades de copa diferentes, desde laranjas mais precoces, que a colheita é no primeiro semestre, até aquelas que são bastante tardias, que a colheita vai até o final do ano. E usando 12 porta-enxertos em comparação com os convencionais, né? E os resultados mostram que a gente vai ter opções de novas variedades, sejam variedades mais tolerantes à seca, sejam variedades que reduzem o porte da planta e facilitam assim a colheita e o adensamento do plantio, e até mesmo os tratos culturais, como o controle de pragas e doenças. O Brasil, nesta segunda-feira, 7 de agosto, está de luto. Perdeu hoje uma de suas maiores atrizes, Aracy Balabanian. A atriz brasileira Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira, aos 83 anos de idade. A notícia foi confirmada pelos familiares e amigos. Entre tantos papéis, um dos mais conhecidos foi a de sogra de Caco Antibes, na série Sai de Baixo. Que é isso? O Tian, que você quer? Aracy Balabanian também foi vencedora de 5 prêmios ao longo da carreira. Ela estava internada em um hospital no Rio de Janeiro, depois de ter sido diagnosticada com câncer no pulmão, no fim do ano passado. Nossos sinceros sentimentos, aos familiares, amigos e fãs dessa grande atriz, Aracy Balabanian. Veja no próximo bloco o último dia do Papa Francisco em Lisboa, na missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude. A imagem que você vê agora na sua tela é de Campo Grande. Está chegando o Dia dos Pais e está aberto o período de compras com desconto na cidade. A Câmara do Comércio em Campo Grande lançou a campanha para incentivar as vendas das lojas que ficam no centro da cidade. Os descontos anunciados chegam a até 50%. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h35 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. O encontro de jovens peregrinos de todos os lugares do mundo em Portugal com o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude terminou neste último domingo e de forma emocionante. Para uma multidão de aproximadamente 1,5 milhão de fiéis e às margens do histórico Rio Tejo, o Santo Padre, após deixar mensagens valiosas, abençoou os peregrinos e se despediu de Lisboa, já anunciando aonde acontecerá a próxima Jornada Mundial da Juventude. Uma noite de arte, louvor e testemunho. Percebi que se a minha peregrinação na Terra tivesse terminado naquele momento, a minha vida não tinha valido a pena. Falando à multidão em vigília, Francisco agradeceu aos jovens que viajaram longas distâncias, caminharam e chegaram a Portugal.
E fazendo alusão ao evangelho da jornada, Maria levantou-se e partiu apressadamente. Lembrou que a Virgem também teve que viajar para chegar à casa de Isabel. Disse que Maria fez isso pela necessidade transbordante de partilhar a alegria do Senhor. E incentivou os jovens a levantar e ir, compartilhar essa alegria, sem se deixar abater pelos obstáculos. Não há nenhum curso para ensinar-nos a caminhar na vida. Isso se aprende. Não existe nenhum curso para nos ensinar a caminhar na vida. Isso se aprende com os pais, com os avós, com os amigos, estendendo as mãos mutuamente. Esse é o melhor treinamento para aprender a caminhar. É preciso caminhar com uma meta e treinar-se, porque na vida nada vem de graça, tudo se paga. Só existe uma coisa grátis, é o amor de Jesus. O amor de Jesus. Foi inspirados por esse amor que os jovens adoraram em silêncio o Santíssimo Sacramento. E acordaram cedo para acompanhar a missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Durante a celebração eucarística que marcou a festa da Transfiguração do Senhor, Francisco usou o Evangelho de Pedro para indicar o caminho que os jovens devem procurar seguir daqui em diante. E ele passa por 3 verbos: resplandecer, ouvir e não temer. Resplandecer para enfrentar os momentos de escuridão, os desafios da vida, os medos que nos inquietam. Ouvir para acreditar que somos amados e acompanhados por um amor que nunca falha. E não temer para caminhar dia a dia na vida com o coração livre do medo. Queridos jóvenes, quisiera mirar los ojos de cada uno de ustedes y decirles: no tengan miedo. Jovens, gostaria de poder fixar cada um de vocês nos olhos e dizer: não tenham medo, mas anuncio a vocês algo muito mais belo. O próprio Jesus agora olha para vocês. Ele que conhece e lê no íntimo de cada um de vocês. E Ele hoje vos diz aqui nessa Jornada Mundial da Juventude: não tenham medo, animem-se, não tenham medo. Anímense, não tenham medo. E encerrando a celebração, anunciou a próxima sede da jornada. A próxima Jornada Mundial da Juventude acontecerá na Ásia. Será na Coreia do Sul, em Seul. Antes de se despedir de Portugal, Francisco teve um encontro com voluntários da jornada. Foram eles que nos últimos meses ajudaram a organização central a pensar em cada detalhe desse encontro tão aguardado pelos portugueses. E o trabalho dos organizadores ainda não acabou. Só termina oficialmente com a entrega dos símbolos da jornada aos jovens que ficarão responsáveis pela organização da próxima edição do evento. De Roma, na Itália, Jocinei Cardoso para a TV Evangelizar. A imagem que você vai ver agora é impressionante. Neste último fim de semana, uma casa na beira de um rio desabou após grandes cheias no Alasca. Veja só o que aconteceu. A casa, depois de desabar, foi levada imediatamente pela força da correnteza. De acordo com as autoridades, foi uma sucessão de inundações pela região após o derretimento de uma geleira no estado mais ao norte dos Estados Unidos. Um drone que sobrevoava a área registrou quando tudo aconteceu. Um alerta das autoridades já havia sido emitido com ordens para que os moradores deixassem as casas. Graças a isso, no momento do desabamento, não tinha ninguém na residência. Portanto, apesar de ser uma imagem assustadora, ninguém ficou ferido. A principal suspeita por trás do desprendimento e derretimento do bloco de gelo é o aquecimento global. E neste ritmo, de acordo com pesquisadores e cientistas, as mudanças climáticas acabam ficando entre os motivos das inundações impressionantes após, por exemplo, o desprendimento de grandes geleiras como este, que ocorreu agora no Alasca.
Futebol, a 18ª rodada do Brasileirão terminou ontem à noite com uma goleada histórica do Cuiabá sobre o Flamengo na Arena Pantanal. Rodada também com resultados que foram alterados nos últimos instantes das partidas. Foi assim no Beira-Rio, o que garantiu o empate do Internacional. Foi assim na Vila Belmiro, também onde jogaram Santos e Furacão. Veja os gols do fim de semana. O Botafogo segue líder do campeonato com 44 pontos. Flamengo, Fluminense e Palmeiras com 31 pontos fecham o G4. Na zona de rebaixamento, o Santos é o 17º com 18 pontos marcados. O Coritiba segue em 18º com 14. O Vasco é o 19º com 12 pontos. E o América é o lanterna da competição com 10 pontos anotados. Vamos agora falar sobre um torneio cheio de curiosidades que ocorreu no interior do Paraná, incluindo cavalos, que são animais amigos, né, e parceiros do homem há milênios. E desde os tempos antigos mesmo, dóceis, inteligentes e versáteis, se adaptam muito bem a diferentes atividades. Uma delas é o esporte. Pelo interior do Brasil, as competições fazem sucesso. Neste fim de semana, a cidade de Apucarana virou palco de um grande encontro aí dos amantes dos esportes equestres para um circuito com várias provas. No último final de semana, o Parque de Exposições de Apucarana, na região norte do Paraná, ficou movimentado. Por todos os lados, cavalos desfilando e sendo preparados para as provas do primeiro Circuito Trinity, promovido pela Associação Paranaense Amigos do Cavalo. O evento reuniu mais de 200 competidores do Paraná e do interior de São Paulo. São 3 dias de competições, né? O primeiro dia a gente teve a modalidade team roping. O segundo dia a gente vai ter team roping e ranch sorting. E no terceiro dia nós teremos as 6 balizas e os 3 tambores. As provas de esportes equestres surgiram a partir de atividades comuns do dia a dia no campo. O team roping, ou prova do laço, por exemplo, é uma adaptação de uma captura para conter um animal grande. Aqui, a sincronia, a rapidez e a habilidade entre homens e cavalos são o que garantem um bom resultado. Outra modalidade é o run short. Aqui é preciso apartar o maior número de gado de um curral para o outro no menor tempo possível. A prova requer agilidade, bons reflexos e muita sintonia entre os competidores. É composto por 2 currais e a prova ela é feita em dupla, certo? Então são 11 bois, sendo 10 bois enumerados de 0 a 9 e um boi sem número, que é chamado de entreveiro. E quando os competidores passam de um curral para o outro, ali tem uma linha de tempo, certo? Dispara o cronômetro e ele sorteia um número, certo? Por exemplo, 2. Aí os competidores têm que tirar os bois em ordem crescente, no menor tempo possível, sem passar esse boi sem número, que é o entreveiro, certo? Então, em resumo, ela veio baseada, imitando o trabalho no campo, certo? Do dia a dia, de separar os animais na mangueira. E antes das provas, o cuidado com os animais é indispensável. Em competições desde 2017, Giovana sabe que simples detalhes podem fazer toda a diferença no desempenho do cavalo, Derek Acre, dentro do curral. É muito importante os animais entrem em pista aquecidos. É igual a gente quando vai, por exemplo, numa academia. Ai, não tô aquecida. O certo é fazer pelo menos um alongamento, aquecer o animal para poder ele exercer aquilo. Senão ele chega ali dentro e pode acontecer de tanto romper um ligamento, alguma coisa, é como a gente dentro de um exercício, por exemplo. O circuito integrou 4 modalidades de esportes equestres. A intenção aqui foi promover um intercâmbio, fortalecer a relação e a troca de experiências entre os competidores. Trocar experiência, isso mesmo, bem dito. A gente sempre procura trazer profissional para dar curso. Ano passado eu trouxe os melhores profissionais de São Paulo para dar curso aqui para a gente. Então, sempre evoluindo, tentando evoluir. Na verdade, é um incentivo a mais que estão dando aí, né? A região toda está participando e é isso daí. É um incentivo que está para crescer mais o esporte na região, né? E os competidores esbanjaram habilidade, como você viu aí, né, nos 3 dias do torneio. Muito legal. Gente, Pauta Aberta desta segunda está terminando. Ótimo fim de tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.